Paz do Senhor, meus irmãos. É com muita alegria, né, que eu estou aqui nessa tarde, fazendo esse vídeo aqui para a gente estudar um pouquinho da palavra do Senhor. Hoje o vídeo vai ficar um pouquinho maior, né, mas é algo maravilhoso que é para a sua vida. O cristão, ele tem que ter unidade com Cristo, tem que ter comunhão com os seus irmãos, né? Isso aí é primordial na vida cristã. E para que não fique, né, o que eu vou dizer somente, eu vou ler aqui em 1 João, vou começar no 3 aqui, capítulo 1, versículo 3. O que temos visto e ouvido, anunciemos também a vós, outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho, Jesus Cristo. Essas coisas vos escrevemos para que a vossa alegria seja completa. Ora, a mensagem que da parte dele temos ouvido e vos anunciamos é esta, que Deus é a luz e não há nele treva nenhuma. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, mentimos e não praticamos a verdade. Se, porém, andarmos na luz, como ele está na luz, mantemos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Então, amados, essa palavra que está na carta de 1 João, né, versículo 1, e capítulo 1, versículo 3 em diante. O apóstolo João, ele inicia esse capítulo dando veracidade da palavra de Deus. Ele afirma, né, como testemunha ocular, né, sobre o que ele presenciou, o que ele viu. João é um dos discípulos que, segundo a palavra, Deus, Jesus mais amou. Então ele começa falando esse versículo aqui. Ele começa no contexto aqui, ele fala que os seus olhos contemplaram e as suas mãos apalparam a respeito do verbo vivo, que é Jesus. Ele começa na introdução aqui dizendo que ele próprio teve com Jesus, ele próprio pegou Jesus, ele apalpou Jesus, ele foi um testemunho vivo, uma testemunha viva. E tudo aquilo que ele viu e tudo aquilo que ele presenciou, ele vem falando, ele vem anunciando. Mas por que João estava com essa preocupação de falar, de afirmar a veracidade de Jesus Cristo? Porque naquela época, João faz essa afirmação com clareza, que naquela época muitos cristãos se desviaram. Eles se desviaram e começaram a trazer, a falar heresias. Falava que Jesus divino era e o Jesus humano não era o Filho de Deus. Então eles tinham esse problema aí, essa heresia que ele afirmava, né? Eles afirmavam ter conhecido a verdade, mas seu comportamento imoral e pecaminoso não coincidia com a palavra do Senhor. Eles negavam que Jesus é o Cristo, é o Jesus tanto que veio em carne e sangue e ressuscitou. Eles não criam nisso, né? Por isso que eles vêm trazendo essas heresias. Então, João, ele afirma aqui que Jesus é o Filho de Deus, ele veio em carne, ele se manifestou, o verbo vivo, e depois ele morreu e ressuscitou. Essa é a afirmação que João está querendo trazer, essa clareza para essa carta aqui, nesse momento. Então ele começa a falar sobre a importância da comunhão. Irmãos, a comunhão é muito importante para que também as heresias se dissipem, que as heresias não cresçam dentro da igreja do Senhor. Então é muito importante a comunhão. E ele começa a destacar aqui, ó, o versículo 3, o apóstolo João, ele adverte
que nós mantenhamos a comunhão. E ele afirma que a comunhão dele é com o Pai e com o Filho. João está falando aqui que a nossa comunhão, que assim, aqui no 3 fala assim, ó, o que temos visto e ouvido, anunciamos também a vós outros, para que vós igualmente tenhais comunhão conosco. Ele fala, o que eu vi de Jesus Cristo, o que eu ouvi de Jesus Cristo, né? O que eu vi, o que eu ouvi, eu tenho comunhão com ele, e vocês deveriam também seguir para ter comunhão comigo, porque a comunhão, ela é passada, ela é uns pelos outros, né? Então a comunhão, eu preciso de estar ligado em algo para me ter comunhão. E estar ligado em algo significa que Jesus, ele é o cabeça. E eu preciso estar ligado com Jesus, mas isso não basta para ter comunhão. Para mim ter comunhão, eu preciso também estar ligado com o corpo de Cristo, que é com a igreja. Eu preciso estar junto, andando no mesmo passo, nos mesmos objetivos, com os meus irmãos. Que a partir do momento que a heresia ela entra dentro da igreja, acabou a comunhão, porque as heresias, ela é uma ideologia também, né? Não é uma verdade, ela é um ideal, algo que alguém pensou e defende, né? Então não é uma verdade. A verdade é essa, que Jesus Cristo veio, o Filho de Deus morreu por nós e ressuscitou. Essa é a verdade. Qualquer outra verdade, qualquer outra ideologia que foge disso é heresia, né? Então, é importante nós estarmos em comunhão para que nós não caímos no laço do inimigo da heresia, não é verdade, mãe? A igreja, ela permanece até os dias de hoje por causa da comunhão. E não é comunhão eu com você ou você com outro, não. É a comunhão, primeiramente, Cristo é o cabeça da comunhão. E depois nós, né, como cristão, como pequenos Cristo, nós também alcançamos a misericórdia da comunhão. E nós aprendemos com o Senhor a ter comunhão. Por isso é tão importante, né? A comunhão, ela se concede, é o que pensa e como Ele quer que você haja, o que você sente. Jesus é o centro da unidade. Então, a comunhão com Cristo é isso, é andar em conformidade com a palavra do Senhor, é se preocupar, né? É considerar o que Jesus pensa, o que Jesus quer de você, o que Jesus te orientou, o testemunho de Jesus, o que ele fez, o que ele falou que eu devo fazer para que eu também seja parecido com ele. A comunhão, ela, antes dela começar com meus irmãos, ela começa de mim com Cristo. A comunhão começa entre você e Cristo e depois a comunhão com os irmãos. Primeiramente, devemos buscar uma comunhão, aprender com Jesus o que é comunhão, fazer como Jesus, e depois nós transferimos isso no nosso dia a dia, com a nossa comunidade, com os nossos irmãos. Isso é maravilhoso. O que deve se preocupar, buscar em primeiro lugar é a comunhão com Cristo. Essa é a primeira coisa, né, que nós devemos fazer, porque buscar comunhão com Cristo é uma escola, é um estudo, né, para que a gente venha ter resultados maravilhosos ao decorrer da comunhão com os nossos irmãos. A comunhão só ocorre por conta do intermédio de Cristo. O cristão só consegue ter comunhão com o outro por meio de Jesus. Então, o cristão, ele não consegue ter comunhão sem Cristo. Ele não consegue amar, ter misericórdia, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, ter unidade, ter mansidão, ter compreensão, suportar. O cristão, ele tem uma dificuldade, o cristão não, o ser humano, ele tem a dificuldade de ter essa comunhão, de ter essa compreensão. Muitas vezes nós compreendemos muito bem quando é algo que não nos afeta muito, mas quando precisamos de nos prejudicar,
entre aspas, para compreender, a gente não quer. Então aí que entra o que Jesus fez por nós, o que eu sigo, o que eu aprendi com Jesus, né? Em 1 Coríntios 12 está escrito assim, olha, ora, assim como o corpo é uma unidade, embora tenha muitos membros, mesmo sendo muitos, formam um só corpo. Assim também, com respeito a Cristo, Cristo é o cabeça, ou seja, Cristo é o centro da comunhão. Cristo é o cérebro da comunhão. Então, a comunhão, primeiro, é estar ligado em Cristo. É o primeiro passo, nos ligar em Cristo. E como que nós nos ligamos em Cristo? Nós aprendemos o que Jesus ensinou. O que Jesus fez, olhar cada passo que ele deu, cada comportamento dele, cada ação dele, o que ele falou para fazer, o que ele falou para não fazer, aproximar dele, aprender a amar ele. É o primeiro passo para a comunhão. Olhar como Jesus olhou, um olhar que eu vejo que foi cheio de misericórdia, que Jesus fez e olhou. Foi quando aquela mulher foi pega em adultério. E todos ali tinham certeza que aquela mulher deveria morrer, pois foi pega no ato do adultério. Mas aí Jesus olha para aquela mulher, na verdade Jesus olha para baixo, né? E ele, eu sei que olhar intimamente no espiritual, com certeza ele deve ter olhado para ela e falou, se vocês não tiverem pecado, pode matar, pode atirar. Então, eu vejo a misericórdia de Jesus, né, para aquela mulher. De maneira alguma, Jesus ele queria que aquela mulher morresse no pecado, ele queria salvar a alma dela. E ali ele usou a misericórdia, ele usou a compaixão. E esse olhar é que nós devemos ter, enquanto todo mundo está acusando, enquanto todo mundo tem certeza de que o seu julgamento é aquele que se merece estar ali, tem um que vai olhar diferente e vai falar, não, eu te entendo, eu te compreendo. Então, assim, a comunhão é o que Jesus ensina, isso é um dos ensinamentos. E faz parte da comunhão compreender, se colocar no lugar do outro, ter compaixão, faz parte da comunhão com Cristo, né? Cristo é o cabeça, né? Portanto, a comunhão diz a respeito de um relacionamento profundo e espiritual que temos com Deus e Jesus. Compartilhado com os irmãos. Então, a comunhão é um relacionamento profundo e espiritual que temos com Deus e Jesus. E depois nós compartilhamos, né? Nós passamos para frente essa comunhão que primeiramente ligada em Deus e Deus em Jesus e Jesus em nós, porque Ele é o nosso intermediador. Para que podemos viver em unidade, ou seja, entendimento e harmonia entre os membros do corpo de Cristo, a igreja. Para que nós tenhamos um relacionamento bom e de entendimento e a gente consiga viver em unidade, né? Viver junto, unido, andando no mesmo passo, os mesmos pensamentos sobre Cristo. Nós precisamos mesmo de ter um entendimento, uma harmonia, que somos membro de um só corpo. E a própria palavra fala que quando o membro sofre, todos os outros também sofrem, né, por causa desse membro, né? Então, glória a Deus. Como é que a gente promove a comunhão, né? Vamos promover a comunhão. Reunir diariamente, partilhar a vida com os irmãos, compartilhar, né? Partilhar a vida com os irmãos da fé, ajudar na caminhada cristã, ter vida diária de oração pela igreja e uns pelos outros. Então, não é só orar para nós, para os nossos parentes, mas orar pelos nossos irmãos em Cristo que passam por grandes provações, assim como eu passo, você passa. Uns ajudando os outros, né? E é uma comunhão, uma vida de comunhão e unidade, na verdade, lidando com as diferenças. Então, na igreja, no nosso ciclo não é só na igreja, mas é que eu estou falando para o específico para o corpo de Cristo.
Nós deparamos com pessoas de todas as maneiras. Nós deparamos com pessoas que é mais calma, mais agitada, pessoas que é mais nervoso, pessoas que é mais introvertida. Então, irmãos, nós temos que amar todos do jeito que são. Nós vamos lidar com todo tipo de pessoa. Então, nós precisamos aprender a amar as pessoas como elas são. E quando ouvir algo que não agrada ou fizer algo que não te agrada, olha com um olhar de misericórdia, menos julgamento e mais acolhimento, né? Porque, irmãos, nós não sabemos o que se passa no coração, na cabeça, nós não sabemos como aquela pessoa está, se ela está lidando com alguma dor, algo que ela não quer te contar, algo que ela até tem vergonha, algo que ela precisa de uma libertação, e até esse momento chegar, nós temos que abraçar, temos que ter unidade, temos que ter amor para com aquela pessoa, temos que ter comunhão com ela, né? Então, sejamos bondosos, compassivos, né? Uns para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus nos perdoou. Em Efésios 4:32 vai dizer essas palavras: seja bondoso e compassivo um para com os outros, perdoando-se mutualmente, assim como Deus perdoou em Cristo. Então, aqui em Efésios está escrito que nós devemos ter paciência, ser bom, ser compassivo, perdoando uns aos outros, todos os dias, perdoando uns aos outros, né? Compassivo é mostrar compaixão, é ser sensível no sofrimento do outro, que as suas palavras sejam agradáveis para o seu irmão, que você, mesmo que dê vontade de falar uma palavra ríspida, que você tenha sabedoria e entendimento para falar com mansidão e ter cuidado com as palavras, né? Isso aí faz parte de uma vida de comunhão. Coloque no lugar do outro, né? Coloque num lugar, tenta sentir a dor do outro, né? E em vez de ficar julgando e condenando, vamos ajudar, né? Quem sabe aquela pessoa precisa só de um abraço aquele dia, né? Ela precisa só de um abraço, ela precisa só de uma demonstração de amor que Jesus te ensinou, né? As pessoas nos dias de hoje estão muito estressadas por vários motivos, né? Hoje nós vivemos num mundo cheio de estresse, trabalho, financeiro, familiar, vida sentimental, insegurança, problemas de autoestima, vida acadêmica, escolar, seja o que for, mas as pessoas vivem no estresse e por causa disso, muitas vezes, as pessoas ficam impacientes, intolerantes, né? Sem empatia. Isso é muito grave, porque com isso, além de eu estar passando por isso, eu ainda promovo a dor do meu irmão, né? Eu ainda acentuo a dor dele, por eu estar estressada, por eu estar cansada, por eu estar com problema, eu acabo falando ou fazendo algo que vai doer no meu irmão e que vai tirar essa comunhão, porque às vezes, irmãos, acontece sim de irmãos quebrar a comunhão dentro da igreja. Acredita que sim, irmãos, irmãos que muitas vezes cortam o relacionamento um com o outro dentro da igreja. Isso é sério, irmãos. Isso não condiz com o verdadeiro cristão, não condiz. E que a palavra está escrita aqui, ó, no 5, ó, ora, a mensagem da parte dele que temos ouvido e nos anunciamos é essa, que Deus é a luz e não há nele treva. Se dissermos que mantemos comunhão com ele e andamos nas trevas, somos mentirosos e não praticamos a verdade. Então, se nós fala que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com nosso irmão, nós não estamos na luz, estamos em trevas. Então tem que quebrar esse ciclo de eu não falo com fulano, eu não converso com ciclano, eu não vou com a cara de fulano. Irmãos, isso é coisa do inimigo. Temos que quebrar isso. Isso não é do agrado do Senhor, não é do agrado do Senhor. Nós temos que trabalhar muito entre nós, né? Essas questões dos problemas,
de às vezes, problemas internos nossos, que nós temos a dificuldade de perdoar, de ter empatia, de se colocar no lugar do outro. Mas isso, irmãos, é prática diária. Começa a praticar. Pega um mês inteiro, começa a praticar só a compreensão. Começa a praticar só a empatia. Começa a praticar depois só a tolerância. Isso é prática, vai praticando que você vai conseguir, né? São problemas comuns na igreja, isso aí é problema comum na igreja, né? Então, a vida do cristão é a luz do mundo. O cristão é a luz do mundo, a sua vida tem que brilhar, né? Porque andamos com Jesus, né? Então, se andarmos com Jesus, nós também somos a luz do mundo. Né? Se praticarmos tais práticas, se fizermos, né? Se nós estamos praticando, né, a impaciência, a intolerância, a falta de compreensão, a falta de unidade, a discórdia, a contenda, as brigas, as confusão, a inimizade, nós não estamos andando na luz. O corpo de Cristo, irmãos, ele é unido. Nós somos unidos no corpo de Cristo, temos ligação. E nós não podemos dividir o corpo de Cristo, isso é muito grave, não podemos, né? No corpo de Cristo, principalmente, não podemos ter esse tipo de atitude dentro das igrejas, né? Então, não podemos mentir, não podemos deixar de ter comunhão com os outros, né? Temos que todos os dias fazer as práticas, né? Por mais que o seu coração diga, não, eu não gosto de fulano, eu detesto ciclano. Se você quer viver uma vida com Cristo, se você é um verdadeiro cristão, isso não pode vir na sua mente, você tem que combater em nome de Jesus, né? Glória a Deus. E se nós tiver unidade, amor, compreensão, nós temos a comunhão com Cristo e com nossos irmãos, né? O sangue de Cristo nos purifica quando temos comunhão uns com os outros. Aqui o versículo vai falar que o sangue de Cristo, ele vai nos purificar. Ó, Jesus, vai dizer assim, o sangue de Jesus, seu Filho, nos purifica de todos os pecados. Só pela comunhão nós somos purificados, por termos comunhão. E assim tornemos unidade de Cristo, né? Em João 17, 21, vai dizer assim, a fim que todos sejam um, como és tu, o Pai em mim e eu em ti. Também seja ele em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Sabe o que é isso, irmão? Sabe o que significa isso aqui? É que a comunhão é tão importante que através do testemunho do cristão, da comunhão que o cristão tem um com o outro, o mundo crê que Jesus é enviado de Deus. Pensa, irmãos, como pode um grupo se dizer cristão e seguidor de Cristo se ele vive em contenda, em confusão, falta de amor, falta de perdão, falta de empatia, brigando, discutindo, não conversando? Como que eu vou falar que eu sou cristão? Cristão significa pequenos Cristo, é testemunha de Cristo. Como que eu posso carregar esse título comigo se eu não consigo amar, se eu não consigo interagir, se eu não consigo ter uma comunhão com os meus irmãos? E como que o mundo vai crer que Deus enviou Jesus, que nós damos esse tipo de testemunho? Aqui o apóstolo João, ele está sendo bem claro que ele está falando de testemunho. Testemunho. Então, nós temos que nos atentar para essa palavra e ter o cuidado de carregar o nome de cristão. Se verdadeiramente carregamos o nome de cristão, nós temos que defender o evangelho de Cristo. E não é só com palavras, nem pôr uma Bíblia debaixo do braço, não, irmãos. É com atitude, é com amor. É quando Deus te prova e manda alguém te dar um tapa numa face, você virar outra, porque Deus vai te provar.
E nós temos que ser aprovados. Temos que vencer assim como Jesus venceu. A comunhão, antes de tudo, acontece com Jesus. Ele é o centro, né? Ele é o centro, ele é o único fiel Senhor. A comunhão é viver a vida junto. É uma forma de expressar o amor de Deus uns pelos outros. Eu vivo em união, em comunhão, quando eu expresso o amor de Deus pelo meu irmão. Eu amo o meu irmão. Não é só aquele que gosta de mim, não, é o que não gosta também. Porque esse que não gosta de mim está fora da comunhão, mas eu preciso trazer para a comunhão. E eu preciso amar ele, né? E a vida da igreja é a vida da igreja que se desfruta em forma prática e íntima. Nos reunimos nos cultos. Então, a vida da igreja, ela é desfrutada de forma na prática. O que é isso, irmãos? É todos os dias eu praticar misericórdia, o amor, a bondade, a mansidão. Isso aqui é a vida do cristão na prática, quando nós reunimos nos cultos. E não é só no culto também, é a vida diária, mas hoje eu estou falando aqui para o cristão no corpo de Cristo, ou seja, de igreja, ou seja, de outras igrejas. Eu não estou falando de uma igreja, estou falando de todos os cristãos, aquele que crê que Jesus Cristo vem em carne e que Jesus Cristo é o Filho de Deus e morreu e ressuscitou no terceiro dia, está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. É para esses cristãos que eu estou falando. Por meio da nossa reunião com Cristo e a comunhão com Deus, podemos desfrutar a comunhão uns com os outros. E aqui eu finalizo, irmãos, dizendo assim que nós podemos desfrutar a comunhão com Deus, ser perdoados dos nossos pecados, se nós mantermos a comunhão com Ele, andar na luz. Aquele que tem os meus mandamentos e o guarda, esse é os que me amam. E aquele que me ama será amado pelo meu Pai, e eu os amarei. Esse é aquele que guarda os mandamentos. Ele vive na luz. E quem vive na luz tem comunhão com Cristo e com os irmãos em geral. Amém? Que o Senhor te abençoe, que essa palavra tenha tocado no seu coração, que você vá na sua igreja e mude o seu pensamento a respeito daquela pessoa que você às vezes pensa que não dá certo. Dá sim. Usa o amor, a comunhão, a misericórdia, a empatia, que você vai ver que Deus vai trabalhar no seu coração na prática diária. Amém? Que o Senhor te abençoe e te guarde e te ajude a manter um relacionamento íntegro e sincero com Ele, não só com Ele, mas com seus irmãos também. Amém? Que Deus abençoe. Tchau, tchau. Não perca o próximo vídeo, não. Se inscreve no canal, curta e compartilhe. Manda esse vídeo aí para aquele irmão que está com dificuldade de manter a comunhão. Amém? Tchau, tchau.